Pessoal, bom dia. A gente vai tratar hoje de algumas das micoses mais comuns que a gente conhece, que são as micoses superficiais e as micoses cutâneas, né? Como representante das superficiais, a pitiríase versicolor, que é muito comum, e dentre as cutâneas, as dermatofitoses. Esse quadrinho aqui que eu fiz, ele ilustra um pouquinho essa divisão. Nas superficiais, eu tenho a própria pitiríase, que é o que a gente vai tratar hoje, que é uma micose causada pela Malacésia furfur e outras espécies. Eu tenho também tínia negra, pedra branca e a pedra negra. E nas micoses cutâneas, eu tenho as dermatofitoses, causadas por 3 gêneros de fungos, né, os dermatófitos, algumas dermatomicoses por fungos filamentosos não dermatófitos, que estão aí, eu coloquei o Citalidium, Fusarium, Penicillium, poderia colocar Scopulariopsis também, e as candidíases, que vão ser assunto mais para frente da aula de leveduras aí de interesse médico, tá ok? Então, na aula de hoje, a gente vai abordar essas duas aqui, uma micose superficial e essas micoses cutâneas chamadas de dermatofitoses, que é um nome não muito feliz, porque fito vem de planta, fungo não é planta, mas esse nome acabou pegando e ficou, tá? E a primeira que a gente vai tratar é a pitiríase versicolor. Eu coloquei um pequeno histórico aqui, né? Hasted, Sluiter isolaram o agente em 1846 e 47. O Malassez ele enfatizou a origem fúngica desse agente e o Bailon acabou dando o nome que iria ficar até os dias de hoje, em homenagem ao Malassez, de Malacésia furfur, no final do século XIX. Teve outros nomes que permaneceram por algum tempo, que é o Ptyrosporum ovale e Ptyrosporum orbiculare. Reparem que a partir desses nomes é que eu tenho a pitiríase versicolor, tá? Mas o nome atual é Malacésia e a gente usa o termo técnico malacesíase para nos referirmos às doenças causadas por membros desse grupo. No comecinho do século XX, a gente tem a descoberta de uma malacésia de importância veterinária, que é a Malacésia pachydermatis. Essa malacésia, claro, ela tem uma importância muito pequena para o ser humano, mas existem alguns casos de fungemias em seres humanos causadas pela pachydermatis, né? Se a gente lembrar principalmente da relação estreita que o ser humano tem com cães e gatos, a gente consegue entender um pouquinho de onde vêm esses casos aí. Outras espécies foram descobertas agora no final do século XX, né? Que na verdade se pensavam que eram Malacésia furfur, mas pelo conhecimento que a gente tem, elas foram ganhando um status de espécies independentes. Então, a Sympodiales em 90, Globosa, Obtusa, Restricta, Sluffiae, Dermatis japonica, Nana e Amatoenses. E aí a gente começa agora no início do século XXI com espécies que foram descobertas com base quase que exclusivamente em biologia molecular, tá? Caprae, Equina, Cuniculi brasiliensis e Psittace. Então, tem muita espécie de Malacésia atualmente. Como a mais importante e a mais famosa é a furfur, frequentemente eu vou me referir a ela aqui durante a aula. Aqui algumas lesões humanas, que são caracterizadas por lesões maculares, geralmente hipopigmentadas, com um pouquinho de descamação, mas elas podem ser hiperpigmentadas. Então a gente tem uma variação da cor, daí o nome pitiríase versicolor, por conta desta variação que vai desde a hipopigmentada até a hiperpigmentada. As lesões são pequenas, elas crescem, podem coalescer e formar grandes lesões, pegando uma área muito grande, né? Comprometem principalmente troncos, ombros, a parte superior dos braços, a face, pescoço e algumas regiões de dobra do corpo. Aqui eu tenho
neste local aqui, eu vou mostrar aqui com a ponteira, eu tenho um local com a lesão hipopigmentada. Esse outro slide mostra a mesma coisa, ó, lesões hipopigmentadas aqui na pele. Aqui mais uma lesão em tronco, também hipopigmentada. E aqui uma explicação, a malacésia furfur e outras espécies de malacésia, elas produzem alguns ácidos que alteram essa reação da dopa-tirosinase. Então acaba tornando a pele hipopigmentada. E eu tenho lesões hiperpigmentadas aqui, ó, também no tronco, né? E aí eu tenho alteração aí dos melanossomos devido à malacésia. Então a lesão ficaria, ela é mais incomum, mas ela também acontece. Aí alguns detalhes aqui biológicos gerais das malacésias. Ela faz parte da microbiota do ser humano. Então, a malacesíase, a pitiríase versicolor, ela não é adquirida a partir de uma fonte de infecção externa, como é o caso, por exemplo, se a gente fosse fazer uma analogia aqui que facilitasse, na leptospirose, eu tenho que ter contato com a fonte da infecção, a urina do rato, a água de rio, etc. Nesse caso, não, o agente já está no corpo e é um desequilíbrio na relação dele conosco que vai propiciar o seu crescimento. Essas são leveduras lipodependentes, então elas necessitam de gordura para crescer, não crescem sem gordura, isso aqui vai ter uma implicação laboratorial. E eu tenho uma série de fatores predisponentes, idade, sexo, raça, a predisposição genética, oleosidade da pele, os hábitos, estado de desnutrição, gravidez, diabetes, síndrome de Cushing, corticoidoterapia prolongada, contraceptivos e imunodeficiências de forma geral. Então, muita coisa ajuda aí a explicar o aparecimento dessas lesões. O diagnóstico dessas lesões passa por aquela sequência clássica que a gente já viu algumas vezes. Exame direto, semeadura, isolamento, identificação. No exame direto, o que eu vou fazer? Eu vou raspar um pouquinho a lesão, ou posso usar uma técnica que é muito simples, né? Que é o da fita durex, em que você gruda a fita durex na pele, tira e aí coloca essa fita numa lâmina com corante. Tá? Então o fungo vai ficar grudado na fita durex e aí você vai olhar isso no microscópio. Eu posso usar a estratégia de clarificar com hidróxido de potássio. Tá? Clarificação significa o quê? Tornar mais transparente para você conseguir enxergar o fungo, porque a queratina ela é um pouco opaca. Tá? Ou eu posso usar também azul de lactofenol, que é um corante clássico para fungos, ou mesmo fazer uma coloração de grãos. E o que eu vou observar? A malacésia furfur e as outras malacésias, isso varia um pouquinho de espécie para espécie, eu vou ficar mais na furfur, ela acaba conseguindo produzir pequenos filamentos. Então, embora ela seja uma levedura, eu vou enxergar células leveduriformes, geralmente bastante arredondadas e formando uma espécie que parece um cacho de uva, e alguns fragmentos de hifa curtos e grossos, do jeito que eu estou mostrando aqui. Ó. Então, aqui eu tenho um conjunto das leveduras bem redondinhas, e aqui nessa parte dá para perceber trechos de hifas da malacésia. Aqui eu tenho uma outra coloração mostrando a mesma coisa. Reparem que as hifas são realmente curtas, né, e grossas, e as células leveduriformes bastante arredondadas. A semeadura e isolamento tem alguns detalhes, né? Por quê? Porque essa é uma levedura lipodependente, a furfur e muitas outras espécies. Então eu tenho que usar um meio especial acrescido de gordura. O que se faz na prática, que é relativamente barato, é adicionar azeite ao meio de cultura. Eu tive um colega de pós-graduação que trabalhava com a malacésia furfur, ele tinha que adicionar azeite. Ele trabalhava com a furfur e ele tinha que acrescentar azeite
E ele dizia que tinha que ser azeite português, porque senão ela não crescia. Eu achava isso bastante engraçado, né? A levedura era bem exigente, numa época que não era muito fácil comprar azeite importado. Aqui é uma colônia da Furfur, tá? Ela é uma colônia cremosa, bege. Aqui salientando o meio que foi acrescido com azeite. E aqui é uma imagem mostrando uma varredura, não é algo que a gente vai ver na microscopia óptica, no exame direto, mas a imagem é bonita e ela destaca bem o seguinte: a partir da cultura, eu vejo a levedura com essa morfologia de brotamento único em base larga. Parece uma pegada de sapato. Então, reparem aqui, eu vou usar a caneta para mostrar que eu tenho uma morfologia que lembra uma pegada ou uma garrafa de boliche, como muitos dizem, tá? Isso aqui a gente vê predominando a partir da cultura. Então, tem uma diferença interessante, porque no hospedeiro a levedura tende a ficar mais arredondada e com pedaços de hifas, mas na cultura em laboratório ela tende a ficar quase que exclusivamente no formato de levedura, com esse brotamento único aqui bem característico. Tá? Aqui eu salientei que é a partir da cultura. A gente vai perceber, gente, que nos dermatófitos eu também tenho uma diferença de morfologia quando eu pego do hospedeiro e quando eu pego da cultura. E a identificação dela passa por algumas provas de assimilação de lipídios e especialmente por PCR. Hoje o que é preconizado é o PCR, porque muitas das novas espécies não são possíveis de serem identificadas sem utilização de prova molecular. Então hoje está sendo preconizado identificação com PCR. Essa aqui é uma chave de identificação clássica mostrando provas de assimilação de lipídio. Então eu tenho aqui o isolamento de uma levedura. Se crescer no meio saburô é a Pachydermatis, que é a levedura, a malacésia, que é estritamente animal. Se não crescer, faço prova da catalase, eu separo a restricta e a dermatis, que são negativas, das outras que são positivas. E aí eu uso uma prova com twins, que são gorduras diferentes, né? A gente chama de twin 20, 40, 60, 80, e eu consigo identificar algumas espécies, tá? Globosa, obtusa, slúfia, furfur, simpodiates. Mas repare que está faltando um monte de espécie aqui. Então aí eu tenho que usar outras provas e aí é que entram as provas moleculares. Essa aqui é uma tabela que eu obviamente não vou ler, né? Em que eu tenho todas as espécies, o ano da descoberta, tamanho de colônia, algumas características morfológicas e o principal hospedeiro. O que eu destacaria aqui para não ficar nenhuma decoreba? A gente está descobrindo que a furfur, que sempre foi importante, né, era única, ela é bastante importante, mas algumas outras espécies lipodependentes têm mostrado uma frequência muito grande no ser humano. Tá? Tratamento que não é um assunto propriamente da microbiologia, eu só vou citar muito brevemente, tá ok? Essas malacesíases, elas geralmente exigem um tratamento muito continuado, né? Elas são meio recidivantes, chatinhas para tratar, e envolvem mudança de alguns hábitos que promovem o desequilíbrio, então, por exemplo, manutenção de pele úmida, por exemplo, o uso de contraceptivo, pele muito oleosa que precisaria usar algum tipo de sabão, sabonete ou shampoo diferente. Alguns agentes ceratolíticos, tá, que quebram a camada de queratina, dão uma descamada nessa camada. E tratamentos tópicos com derivados imidazólicos ou eventualmente tratamentos sistêmicos com cetoconazol, itraconazol ou fluconazol. Tá? Esses são os tratamentos para pitiríase versicolor. Já as dermatofitoses, o que eu vou ter? Eu não tenho mais uma levedura não como eu tinha na pitiríase. Eu tenho fungos filamentosos.
mas fungos filamentosos capazes de degradar queratina e que se enquadram em 3 gêneros específicos. Então, para localizar melhor, eu coloquei esse gráfico tipo pizza, né? Tipo torta, em que vamos imaginar que eu tenha todas as dermatomicoses, tudo quanto é micose que afeta a pele. Eu não tenho aqui o objetivo de ser preciso em termos matemáticos, mas eu tentei montar o gráfico de forma que vocês reparassem que a maioria dos casos, né, são as dermatofitoses, elas são muito comuns. E é isso que está em azul aí no gráfico. Então, os dermatófitos são responsáveis pela grande maioria dos casos. Eu tenho aqui nessa parte em vermelha outras coisas. Eu tenho cândida, então tem candidíase cutânea. Eu tenho outros fungos que dão micose de pele que não são dermatófitos. Então, juntando tudo isso, eu teria as dermatomicoses. Mas as dermatofitoses são aquelas específicas de fungo filamentoso que degrada a queratina e que pertence a 3 gêneros específicos, que a gente vai falar: Microsporum, Trichophyton e Epidermophyton, que são esses 3 que estão representados aqui. Eu vou fazer aqui só um parênteses, não é, acho que adequado discutir isso na graduação, mas a questão de 1 ou 2 anos atrás saiu uma nova classificação de dermatófitos. Eles transformaram 3 gêneros em 7, tá? Só para dar dor de cabeça para a gente. É uma classificação que não é muito intuitiva e eu acho que não é muito prática também. Mas isso ainda está sendo discutido, não é uma coisa que tenha sido estabelecida. Então a gente continua usando a classificação tradicional nesses 3 gêneros aí. Tá? Aí a característica dos dermatófitos. Aqui é uma imagem mostrando a queratina, que tem essas ligações com enxofre, que dão alta resistência para a molécula, e por isso, para quebrar a queratina, eu preciso de enzimas específicas. E os dermatófitos têm essas enzimas, as queratinases. Então, daqui eu já posso perceber qual que é o principal fator de virulência dos fungos dermatófitos: queratinases. Tá? Aqui é um esquema de histologia de pele, mostrando o extrato córneo lá em cima, que é o que mais interessa para a gente, é onde o que vai constituir o grande substrato para o crescimento desses fungos. E aqui um corte, uma foto mesmo histológica de pele. Eu tenho chamado aqui de dermatofitoses, mas existe um nome antigo que continua em uso, que é o nome de tíneas, ou em alguns locais tinhas, que são essas micoses de pele. Esse nome vem do latim, de uma época em que se achava que essas micoses de pele eram causadas por vermes. E essa palavra tínia representava isso, foi ficando, mas hoje a gente evita usar a palavra tinha e, preferencialmente, ao invés de falar tíneas, a gente tenta usar o termo dermatofitose. Porém, o termo tínia acabou ficando para designar a localização das dermatofitoses. Então, eu coloquei aí uma listinha com os principais. Localização em barba e bigode é chamada de tinea barbae. Na cabeça, em especial, tinea capitis. Em partes do corpo que não tem pelos, tinea corporis. Na virilha, tinea cruris. Na mão, tinea manum. No pé, que é bastante comum, tinea pedis. E na unha, tinea unguium. Alguns comentários adicionais aí. A tinea capitis ela dá especialmente em crianças. E, aliás, outro parênteses. Esta é uma das poucas micoses que é transmissível de um ser humano para o outro. Tá? A grande maioria das micoses não é, mas as dermatofitoses sim. Então, uma pessoa que está com dermatofitose, que usa uma toalha, aí passa para um colega, ele usa, ele pode pegar.
tá? Porque os esporos ficam ali na toalha, o outro sujeito vai se esfregar com ela e ele pode adquirir essa dermatofitose, tá? Eu destaquei aí também no caso da Tinea captis, os dois grandes padrões de lesão no couro cabeludo, né? Eu sempre vou ter uma alopecia, né? Queda de pelo. No caso de uma Tinea microspórica, é uma lesão única. Microspórica significa o quê? Causada por fungos do gênero Microsporum. Assim como eu tenho a Tinea tricofítica do gênero Trichophyton. Só que aí o padrão da tricofítica é de lesões múltiplas, tá? E não de uma lesão única. A Tinea cruris e a Tinea pedis já afetam principalmente adultos. E a Tinea unguium, né, uma observação. A gente tem um termo para designar micose de unha, que é onicomicose. E tem vários fungos que podem causar onicomicose. Dentre eles, os dermatófitos. Aí eu chamo de Tinea unguium. Por quê? Porque eu posso ter cândida, causando micose de unha, e posso ter outros fungos parasitando a unha também, que é o caso do Citalidium, que eu exemplifico lá em cima. Algumas lesões por dermatófitos, aqui em unha. Tá? Aqui lesões no tronco. Reparem que o padrão da lesão de dermatófito, como é que ele é? São lesões que tendem a ser arredondadas por causa do crescimento concêntrico do fungo. A borda tende a ser eritematosa, avermelhada. Isso é o quê? Reação inflamatória. Então vamos lembrar. Micose superficial praticamente não dá inflamação. Elas têm quase que um apelo estético. Já as micoses cutâneas eu tenho inflamação. E aí eu tenho um incômodo aí. E no caso das dermatofitoses, como os fungos dermatófitos, eles não toleram resposta inflamatória, a tendência deles é crescer tentando escapar da resposta inflamatória. Então a lesão ela vai ampliando e no centro da lesão é um local que eu tenho pouco fungo vivo. A periferia é onde o fungo está mais fresquinho, está crescendo bem, né? Que é essa zona mais avermelhada. E aí, à medida que inflama, ele vai crescendo para fora. Então, a gente vai ver na coleta de material clínico dessas lesões, qual que é o melhor lugar para eu pegar? É a periferia da lesão, que é onde o fungo está mais provavelmente vivo, viável para poder fazer o isolamento. Aqui outras imagens mostrando esse padrão de lesão. Pode dar algumas vesículas, aqui na região inguinal. Aqui em uma escola, uma Tinea captis, e é bem característico porque ela é transmissível e criança ela não consegue ter a disciplina de hábitos de higiene, então é mais fácil ter transmissão em larga escala em escolas. Tá? Aqui outra no couro cabeludo, outra, e aqui uma em que a mãe transmitiu para a criança. Eu coloquei aqui duas imagens de gato e vocês vão reparar que também eles têm um padrão de lesão parecido. Tem a alopecia, que fica mais evidente porque os animais são mais peludos. Por que eu coloquei esses dois gatos? Porque são animais de estimação que convivem com seres humanos. E como eu falei, essa aqui é uma micose transmissível. Então é importante na anamnese tentar descobrir se a pessoa tem algum animal de estimação e se esse animal está com lesão. Porque é possível que ela brincando, se esfregando aí com o bicho, tenha adquirido dele o dermatófito. Os agentes etiológicos pertencem a esses três gêneros, como a gente já falou, o Microsporum, Trichophyton e Epidermófito. Esse quadrinho aqui ele resume bem o que cada um desses gêneros afeta. O Trichophyton, que é um dos gêneros mais importantes para o ser humano, eu tenho aqui o Trichophyton rubrum e o Trichophyton mentagrophytes, que são muito comuns em seres humanos, afeta a pele, pelo e unha. O gênero Microsporum, dentro do qual eu tenho o Microsporum canis, que é bastante importante para a nossa espécie,
por conta de ser um dermatófito encontrado em animais e transmitido para nós, pelos animais de companhia, ele afeta mais pele, pelos e muito ocasionalmente unhas. E o gênero Epidermophyton afeta exclusivamente a pele. Aqui é uma tabelinha mostrando gênero e as espécies respectivas. E agora eu vou colocar um slide que vai sobrepor uma classificação em cima dessa. Por quê? Porque eu posso dividir os dermatófitos de acordo com o local predominante em que eles podem ser encontrados. Então, dermatófitos que crescem em queratina que está no solo, e esse é o padrão de vida deles, a gente chama de geofílicos. Aqueles que crescem em animais predominantemente são os zoofílicos. E os que crescem predominantemente ou exclusivamente na espécie humana, de antropofílicos. Então, essa é a classificação que a gente tem nesse slide aqui. Antropofílicos, zoofílicos e geofílicos. Quando eu cruzo as duas classificações, eu obtenho essa tabela aqui. Então, reparem, antropofílicos eu tenho epidermófito, eu tenho micrósporo e tenho tricófton, mas de espécies aí diferentes. Tem os zoofílicos e os geofílicos. Aqui eu estou dando destaque para os mais famosos, né? Epidermophyton flocosum, Microsporum canis, Microsporum gypsum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum. São alguns nomes importantes de dermatófitos. Quanto ao diagnóstico dessas lesões, como eu falei, quando você tem essas lesões na pele, a coleta é sempre na periferia da lesão. Então eu faço um exame direto, raspando, é um raspado superficial, então não é um raspado semelhante ao que é feito na parasitologia, em que você tem que arrancar sangue do sujeito, não, é um raspado superficial, que você vai retirar as escamas de pele e eventualmente algum pelo, vai clarificar com hidróxido de potássio a 20 ou a 40%, tá? Porque senão a queratina ela é opaca e ela dificulta a visualização dos esporos. E aí eu vou observar algumas coisas. Se eu tenho esporos dentro do pelo, que a gente chama parasitismo endotrix, ou esporos fora do pelo, que a gente chama de parasitismo ectotrix. E eu vou observar coisas como isso aqui, tá? Pense o seguinte, o fungo está crescendo e a hifa do fungo ela sofre uma fragmentação que dá origem a esses esporos aqui. Aqui é uma hifa um pouquinho mais íntegra. Tá? E aqui são esquemas clássicos do livro do professor Lacaze mostrando o parasitismo e esse processo aqui que a gente chama de artroconidiação, que é quando uma hifa se fragmenta e cada fragmento acaba constituindo um esporo. Tá? Aqui é uma outra imagem, também do livro do professor Lacaze. Outra imagem aqui mostrando uma miríade de esporos. E eu também posso encontrar fragmentos de hifas, como está aqui, aqui, aqui também, ou aqui. Tá? Na segunda etapa, eu semeio esse material, que é escamas de pele e pelos, ou fragmentos de unha ou raspados de unha, em meio de cultura. O meio saburô, que é um meio clássico para fungos, mas a pele, justamente pelo fato de ser um local muito exposto ao ambiente, tem uma carga microbiana muito grande, tanto de microbiota quanto de contaminantes. Então, se eu for semear isso somente no meio saburô, eu corro o seguinte risco: crescer um monte de contaminantes que não vão deixar o fungo, agente etiológico, crescer. Principalmente porque os dermatófitos demoram muito para crescer. Então eu tenho que usar um meio seletivo, que é o que eu coloquei aqui embaixo, que vai ter o quê? Substâncias que vão impedir o crescimento de outros micro-organismos que não me interessam, tá? Como é o caso desses contaminantes de pele e ambiente. Então a gente coloca antibiótico, frequentemente é o cloranfenicol, uma substância chamada cicloheximida para impedir crescimento de fungo contaminante,
E aí eu vou ter um meio que... Isso aí é nome comercial, tá? Mycosel ou Mycobiotic são nomes comerciais de meios usados para isolamento de dermatófito. E ó, a incubação vai até 21 dias. Tá? Demora, realmente demora. Às vezes as pessoas não entendem. Eu processei durante muito tempo material de dermatofitose e a gente tinha que ficar explicando para as pessoas que esse material demorava mesmo, porque para dar negativo eu tenho que esperar o tempo certo. O fungo pode crescer em até 21 dias, então eu tenho que esperar esse prazo aí. E a identificação dos dermatófitos, ela é feita com base em características morfológicas, tanto macromorfológicas, que é o aspecto da colônia, então cor do verso, cor do reverso, produção de pigmento, se o fungo ele é cotonoso, aéreo, aveludado, pulverulento, parece pó, tá? Cresce rápido, cresce devagar, e também condições, as características micromorfológicas. O que é isso aí? É o aspecto do órgão de reprodução dele, ou do micélio reprodutivo, que aliás essa aí é a base de identificação de bolor. Então aqui é só para exemplificar, isso aqui ninguém precisa decorar nada, obviamente, né? Mas eu tenho aqui um Microsporum, vou usar aqui a caneta, tem aqui o Microsporum canis, o Gypsum aqui embaixo e o Trichophyton mentagrophytes. E aí você tem pequenas diferenças no tipo de parasitismo do pelo, tá? Numa estrutura que a gente chama de macroconídeos, que são essas estruturas aqui, que só são vistas na cultura. Então, quando eu semeio o dermatófito em meio de cultura e olho no microscópio, eu vejo essas estruturas chamadas macroconídeos. Tá? Aqui é uma outra estrutura chamada microconídeo, tá? Que é bem menor, daí o micro, né? E tem sutis diferenças aqui entre um e outro. Só para exemplificar, eu estou pegando aqui o Microsporum canis, que é um dos dermatófitos mais importantes, tá? Que é transmitido principalmente por gato para as pessoas. A cultura dele é uma colônia esbranquiçada, que tem um pigmento ouro no reverso, e quando eu olho no microscópio, eu tenho essa estrutura de macroconídeo. Aí, de novo, eu vou reforçar. Reparem que eu só observo macroconídeo em laboratório, a cultura. No hospedeiro, quando eu vou fazer exame direto, o que eu vou enxergar ali nos pelos, nas escamas de pele? Alguns fragmentos de hifa sofrendo fragmentação, só. Não vai aparecer macroconídeo lá. Aparentemente tem algumas questões de ácidos graxos da pele, pH da pele, que condicionam a morfologia que o fungo cresce ali. Aqui é um outro macroconídeo de Microsporum canis. Coloquei um Gypsum, que é um dermatófito geofílico, que eventualmente dá micose em seres humanos. Ele tem uma colônia que parece pó, bege, e aqui é o macroconídeo dele. O Trichophyton mentagrophytes, outro dermatófito importante, colônia branquinha, um macroconídeo bem comprido e muitos microconídeos, muitos, tá? Como está mostrando aí na imagem. E aqui só ilustrativo de riqueza morfológica, para vocês verem como é a identificação dos dermatófitos. Tá? Aqui os três gêneros, Trichophyton, Epidermophyton e Microsporum, mostrando macro e microconídeos. Aqui mais diferenças, dá para se divertir muito com isso. Em seres humanos é citado um recurso diagnóstico diferente, que é a chamada lâmpada de Wood, WOOD, que é esse aparelho que está sendo mostrado aí. É um emissor de radiação ultravioleta. Isso aí é usado em alguns casos porque o Microsporum, o gênero Microsporum, ele degrada alguns aminoácidos como o triptofano e ele acaba dando como um metabólito substâncias fluorescentes. Então, supostamente, se uma criança ela está com uma tinea capitis
por micrósporo, você pega essa criança, bota num quarto escuro, acende essa luz na cabeça da criança e vai florescer, tá? Indicando o quê? Olha, nesses locais que está florescendo, houve produção desse metabólito fluorescente que vem da degradação do triptofano pelo micrósporo. Então, isso seria um recurso diagnóstico adicional. Porém, esse recurso ele é muito falho, porque existem uma série de sabões, shampoos que têm substância fluorescente. Então, às vezes, você corre o risco de ligar essa lâmpada de Wood e a criança florescer inteirinha, tá? E isso não ser indicativo de nada. Então, a gente teria um falso positivo aí, tá? Mas isso é citado nos livros e deve ser divertido, né? Usar essa lâmpada. Na veterinária, que eu não tenho nenhuma foto humana, não encontrei isso em livro algum, mas em animais que também pode ser usada, tenho aqui a foto mostrando aqui e aqui zonas fluorescentes decorrentes do crescimento de um dermatófito. Tá? Aqui também nos dedos aí de um animal, eu tenho essa fluorescência pela luz UV, pela lâmpada de Wood. E o tratamento, mais uma vez, eu vou ser muito sucinto, porque quem fala mais do tratamento é o pessoal da clínica, né? É possível usar algumas substâncias que induzem reação inflamatória, porque dermatófito não tolera reação inflamatória. Então, esse seria um jeito de acelerar um pouquinho a resolução do processo. Mas isso foi usado já muito, hoje se usa muito pouco. Tem alguns agentes ceratolíticos que a gente pode utilizar para provocar descamação e principalmente os antifúngicos tópicos e sistêmicos, cetoconazol, miconazol, clotrimazol, tolciclato, tolnaftato e a terbinafina, que é muito citada aí para dermatófitos. Então, com isso, a gente encerra aqui a aula dos dermatófitos. Tá ok?